mais. E também que o homem não conhece nem amor nem ódio. E olha o que diz agora: tudo passa perante a sua face. Irmão, o sábio, olha que coisa bonita. Os sábios, os justos estão nas mãos de quem? De Deus. Você é justo, procura ser, andar na justiça, seja sábio. Você vai ficar na mão de Deus e tudo vai passar perante a tua face. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Pastor, está uma luta muito grande hoje. Vai passar. Como fala em João 11,6. Daqui a um tempo você vai lembrar como águas passadas, que a gente esquece. Se você ficar firme. Claro que se você for como o pastor falou ontem, né? Justo, reto, íntegro e temente a Deus. E se desviar do mal. Vai chegar um dia que isso tudo vai passar, perdão, e você vai lembrar como águas que já passaram. Diga glória a Deus. Foi tremendo. O diabo tentou de tudo para impedir. Era a gente gritando para atrapalhar. Até o alarme tocou. Você viu na hora do culto? Irmão, de verdade, olha que coisa, que amarração que o demônio fez para tentar atrapalhar o culto, mas não conseguiu. Diga glória a Deus. Não conseguiu, porque o que teve de gente, chegou uma hora que eu estava ali orando, intercedendo ali no cantinho, o pastor desceu na direção de Deus e ele foi até algumas pessoas, onde ele colocou a mão, irmão, tinha gente que se derramou mesmo, eu creio que foi o dia que Deus preparou para responder. Diga glória a Deus. Foi tremendo. Pastor, eu não pude vir, vamos orar para que tenha a próxima, né? Ele gostou muito, até ele falou aquilo que eu tinha dito para você, que ele estava orando a Deus, e Deus falou que seria a primeira igreja que ele visitaria. Olha que honra que Deus deu à nossa igreja, amém? A Bíblia fala, eu honro os que me honram. Nós fizemos o mês da honra, né? Honramos e Deus honrou a nossa igreja. E que venha mais oportunidades assim em nome de Jesus, amém? E olha, deixa eu perguntar para você, você já se ungiu hoje antes de sair de casa? Já fez a sua oração? Irmão, quem não fez, começa a fazer. Pastor, não estava aqui, eu não estou sabendo que está acontecendo esse propósito. Domingo, então, eu vou entregar para todo mundo que não pôde estar aqui ontem. Eu não sei se vai ter aqui. Deixa eu mostrar para você. Esse azeite aqui, nós consagramos ontem com o pastor Carlos aqui. E nós começamos desde domingo a nossa Santa Ceia. A Santa Ceia dos vitoriosos. Mas lembra que eu falei, só é vitorioso quem é o que primeiro? Lutador, porque onde tem vitória é porque antes teve o quê? Luta. Tem que ter, irmão. Você não vem na igreja para eu te iludir e falar assim para você, não, meu irmãozinho, vai ter só vitória. Ué, mas da onde vem a vitória? Da luta, é óbvio. E aí eu mostrei para você que Davi, aonde ele foi, ele teve o quê? Luta primeiro. Só que no versículo 6 está escrito aqui, ó, e o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Aonde quer que ele fosse, tinha luta, tinha, mas aonde quer que ele fosse, Deus dava vitória. E aí nós estamos no propósito, você vai se ungir todo dia, onde você for. Vou para o trabalho, se unge e fala esse versículo, Deus, o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ele fosse, o Senhor vai dar a mim, aonde quer que eu for. Pastor, vou para a escola, vou para a faculdade, vou para o banco resolver um negócio, se unge, você vai enfrentar uma batalha. Mas chega lá e fala, Deus, o Senhor dava vitórias a Davi, aonde quer que ele fosse. E eu creio que na minha vida não vai ser diferente. Amém? Pastor, não vou em lugar nenhum, vou ficar em casa. Você vai se ungir do mesmo jeito. Vai ser um propósito o mês inteiro. Por isso até um pouquinho mais de azeite, né? Uma quantidade um pouquinho maior, para você durante o mês inteiro se ungir. No domingo vai ser aqui na igreja. Domingo eu vou ungir você. Sobre essa palavra aqui, não é coisa da cabeça do pastor, não é invenção minha, é dentro da palavra que nós estamos. E eu vou pedir para que Deus te dê vitória onde quer que você for, amém? Em nome de Jesus. Então no domingo, quem não pegou, eu vou entregar para você, esteja conosco às 8 da manhã ou às 18 horas, você escolhe o melhor horário, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero trazer a palavra de Deus ao seu coração. Vamos lá, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 14. Na quarta-feira passada, nós tivemos uma palavra muito forte aqui. Foi uma palavra que até quem não veio no culto ficou sabendo. Eu recebi mensagem de várias pessoas, pastor, o irmão fulano de tal me falou da palavra de hoje. Aí o outro falou, pastor, eu não pude estar na igreja, mas encontrei a irmã que ela falou da palavra de hoje. Não tem como o senhor me mandar essa mensagem? Não tem como, gravou lá? E às vezes eu tenho até medo, porque às vezes falha ali o equipamento, e às vezes não grava. Irmã, é cada pérola que Deus dá, que às vezes a gente acaba perdendo. Mas graças a Deus naquele dia gravou. E aí eu mandei para muita gente. Quanto é séria
essa questão da imundície, o quanto é sério dessa questão da sujeira. Foi o que deu início ao nosso propósito de hoje, que você está vendo aqui na frente. Pastor, o que é esse monte de saco de lixo aí na frente? Você vai entender já já. Deuteronômio, abra sua Bíblia lá, capítulo 23, o versículo é o 14. Vou repetir o que nós falamos aqui na quarta-feira passada, para depois nós entrarmos aqui na mensagem de hoje. Quem achou, diga amém. É o 13, vamos começar no 13. O 13 é um pouquinho pesado, né? Ele fala assim: entre as tuas armas terás o quê? Uma pá. Lembra que eu falei? Olha que Deus aconselha o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que tinha que andar armado. Era um povo que estava constantemente em batalha. Então tinha que ter espada, tinha que ter lança, tinha que ter arco, tinha que ter todas as armas. Aí eu te pergunto, pá é uma arma? Pá é uma arma? Pode até ser usado, né? Como? Mas não é uma arma. Qual que é a função de uma pá? É um instrumento de limpeza. E eu estava explicando isso. Tem muita gente, irmãos, só preocupada em guerrear, em ter lá no seu armamento espada, lança e tudo. Está pronto para a batalha, mas não está pronto para uma limpeza. Não está pronto para tirar da sua vida o que está errado. Está bom, está pronto, está preparado para enfrentar o que quer que seja, mas talvez não está pronto para tirar da sua vida coisas que estão te atrapalhando. E esse aqui é um conselho que Deus dá para o povo de Israel. Tão importante quanto vocês terem as armas, é para vocês terem uma pá. E aí Deus vai explicar o porquê. Aqui eu falei que é um pouquinho pesado. Ele fala assim, ó: e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Aqui fica um pouquinho difícil de entender, mas não fica com nojo não, que ele vai mudar ali para a linguagem de hoje, o negócio é bem escrachado. Diz assim, ó: junto com as suas armas levem uma pá, e antes de fazer necessidade, cavem um buraco, e depois cubram as fezes com terra. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo, está na Bíblia. Olha que coisa. Por que, pastor? O que tem a ver essa nojeira aí? Deus está falando para o povo de Israel que eles deviam ter uma pá para onde eles fizessem as suas necessidades, eles cobrissem, não deixassem aberto. Primeiro, você tem que entender a história. Naquela época não tinha banheiro, não tinha sistema sanitário. Onde que era o banheiro das pessoas? Como dizia minha avó, onde desse vontade. Antigamente era assim, né? Ou na moita mais próxima, né? Não tinha esse negócio. Quem chegou a ouvir os avós falarem que era assim, né? Era onde tivesse. Só que tinha um problema. Olha que coisa séria isso aqui. Por que Deus faz tanta questão dessas coisas, pastor? Que eles não podiam deixar lá as suas necessidades expostas, tinha que cobrir, tinha que eliminar aquilo. Olha no versículo 14 que Deus vai falar agora. Pode colocar na Bíblia corrigida. Ele diz assim, ó: por quê? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Isso aqui é o versículo que tem que ficar no nosso coração, que está sendo o nosso propósito toda quarta-feira. O que é o teu arraial hoje? É onde você mora, é onde você vive. Deus anda lá no meio. Deus anda no meio da tua casa. Por que Deus anda no meio do teu arraial? Presta atenção, ele vai dizer: para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Deus está lá, irmão. Deus passa pela sua sala, pela sua cozinha. Deus anda pelo seu quarto. Deus anda no seu trabalho. Para quê? Não é à toa não. É para livrar você, como está escrito ali, e entregar os seus inimigos diante de você. E o que Deus pede? Ele diz assim: pelo que o teu arraial será o quê? Santo, para que ele não veja coisa feia em ti e faça o quê? E torne atrás de ti. Sabe o que Deus está pedindo? Deus está dizendo: olha, eu não fico onde há sujeira. Eu não fico onde há imundície, eu não fico onde há nojeira. Você quer que eu esteja aí no meio de vocês e eu quero estar, então tira o que é sujo, cobre a imundície, cobre a sujeira, limpa. Pastor, mas isso ainda hoje serve? E como serve? Uma das coisas que eu vou falar para você, acredite você ou não, eu falei aqui quarta-feira passada, é que a sujeira, a imundícia, a desorganização atrai demônios. Se você não sabe, eu falei que uma das primeiras coisas que acontece quando o demônio está oprimindo uma pessoa, o demônio está tentando entrar na vida de uma pessoa, sabe o que é? Isso como pastor já vi várias vezes, estou falando para você de experiência própria.
A pessoa chega e diz assim: pastor, eu perdi a vontade de me cuidar, eu perdi a vontade de limpar a minha casa, eu perdi a vontade de fazer as coisas, eu não estou com vontade de fazer nada. Ali já é uma opressão diabólica. Por quê? Porque quando Deus está presente, quando o diabo não está, a sujeira também não fica, a imundícia. A pessoa tem prazer, vontade de fazer as coisas. Quando o diabo começa a oprimir, começa a chegar, a pessoa perde a vontade. Já vi casos da pessoa falar: pastor, já estou 2, 3 dias sem nem tomar banho. Não tenho vontade nem de me cuidar, nem pentear o meu cabelo, sequer escovar os dentes. É demônio, irmão. É opressão diabólica, estou falando para você. O ser humano, ele não foi feito para estar no meio da sujeira, porque ele é a imagem e semelhança de quem? De Deus. E Deus não gosta. Quando você vê alguém que está ali no meio de um ambiente sujo, imundo, pode ter certeza que ali tem uma opressão diabólica. A pessoa não gosta de viver daquela maneira. É um demônio. Eu estava falando, acho que foi em Lavínia, e eu lembrei de uma situação. Um dia nós fomos aqui, quem é daqui conhece o que eu estou falando. Nós fomos aqui nessa estação fazer um evangelismo. Não sei se as irmãs foram, eu não lembro se... Eu acho que eu fui só com os homens, eu fui só com os irmãos. Nós fomos aqui fazer um evangelismo nessa estação aqui. Fomos lá orar, fomos levar comida. Meu irmão, se você vê o ambiente, se você chega ali, o ambiente, a sujeira, perdão, a imundície, é tão feia que você sente o ambiente carregado. Você sente ali espíritos malignos ali. E aí você fala assim: não, pastor, mas a pessoa está naquela situação porque ela não tem opção. Perdão. Que ela não tem onde ficar. Negativa. Eu encontrei pessoas lá que tinham família bem sucedida, tá? Que tinham casa, mas preferiam ficar ali, naquela imundície. Eu vou falar por alto para você não ficar aí com nojo, mas no mesmo lugar onde comiam é onde tinha as suas necessidades, e aonde dormia também, e era aquela coisa que não, ainda bem que na época a gente estava usando máscara, porque estava difícil até de ficar lá. O que é que tem ali? É demônios, irmão. Eu mostrei para você que um dos nomes do diabo é conhecido na Bíblia, é espírito o quê? Imundo. E a palavra imundícia o que é? Acúmulo de sujeira. É acúmulo de sujeira, desorganização. Jesus cita uma vez que quando o espírito imundo sai de uma casa, eu falei quarta-feira passada, ele vai andar por vários lugares, ele vai rodear a terra, e ele volta e ele encontra aquela casa varrida e organizada. Por quê? Porque ele saiu. Quando o diabo sai, as coisas se organizam. Você quer que Jesus esteja no meio da sua casa? Organiza lá, limpa, arruma. Tive vários testemunhos de várias pessoas que chegaram para mim depois para falar: pastor, essa palavra falou comigo. A minha vida está uma bagunça, está tudo desorganizada. A desorganização que está lá, a bagunça que está lá, está aqui dentro, na verdade. Está refletindo ali. E aí, essa questão não é só a sujeira em si, a bagunça, a desorganização, faz com que o mal venha entrar. A pessoa não tem tempo para orar, a pessoa não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para buscar Deus. Mas por que, pastor? Não tem tempo? Não tenho tempo. Mas é que está faltando o quê? Organização. Organizar. E o diabo entra aí. Por isso que Deus pede: olha, tem que ter no meio de todas as armas de vocês uma pá. Porque vocês estão preparados para guerrear, mas não estão preparados para tirar o que está errado, o que está sujo. E tão importante quanto saber guerrear, ter arma, espada para a guerra, é também saber tirar da sua vida o que não deve ficar. Por quê? Ontem eu falava com um dos pastores que estavam aqui, amigo meu, pastor Clécio, ele falou um negócio para mim, que isso aqui fez todo sentido. Deus usa pessoas para falar com a gente. Ele falou assim: pastor, tem batalhas que nós não vamos ganhar guerreando, tem batalhas que nós vamos ganhar nos santificando. E eu comecei a lembrar disso. Eu falei: verdade, na Bíblia tem muitas guerras que o povo de Israel não teve nem que levantar a espada, só precisou eles tirar da vida deles o que estava errado. Então fala comigo assim, ó: a pá é tão importante quanto a espada. Deu para entender o que eu falei, não deu? Dentro desse contexto. Ah, pastor, porque eu guerrei, eu venho na igreja, eu luto e tal, eu batalho. Mas será que você, do jeito que tem guerreado, tem se importado em se limpar, em se santificar, em tirar da sua vida o que não agrada a Deus?
Olha como fala esse versículo na linguagem de hoje. Agora vamos ler rapidinho para eu já ir para a mensagem de hoje. Ele diz: o Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês. E essa está sendo a minha oração. Deus esteja lá, dentro da casa dessa pessoa, esteja presente com ela, lá no seu acampamento, ou seja, no lugar onde você mora, onde você vive, onde você trabalha. Ali não pode ter sujeira, nem física, nem moral. Você sabe que a sujeira não é só física. Quando Deus anda lá no meio da sua casa, o que Ele vê? O que Ele encontra você vendo na televisão? Tem gente que só vê imundície, sujeira. Aquilo está atraindo demônios para a sua vida e tirando a presença de Deus de lá. Não estou brincando não, o próprio Deus falou, olha lá. Deus está presente no acampamento de vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os seus inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro. Não deixe entrar sujeira, meu irmão. Quando Deus entra lá no seu quarto, o que Ele pega você vendo no seu celular? O que Ele vê você enxergando lá, através da tela? Ah, mas ninguém está vendo. Deus anda lá, irmão. Deus anda no meio da sua casa. E Deus fala mais: conserve o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele alguma coisa que o ofenda. E a sujeira, seja ela física, até moral, até espiritual, ela ofende Deus. Deus não fica. Olha o que Ele fala no final: para que Ele não os abandone e faça o quê? E vai embora. E você vai ver um caso assim. Agora eu vou entrar na mensagem de hoje. Vamos lá para Josué capítulo 7 agora. Josué capítulo 7. Eu repito, tão importante quanto era a espada, Deus falou para o povo de Israel, era também a pá, era ter algo para limpar, para cobrir a sujeira, para tirar a imundície. Por quê? Porque às vezes você está guerreando e não está tendo resultado, porque você não está limpando a sua vida, não está limpando o seu arraial. E eu vou mostrar para você um povo que, apesar de guerrear muito bem, não estava tendo resultado, justamente por causa disso. Era bom na guerra, estava guerreando bem, mas não estava se limpando bem. Não estava tirando da sua vida o que não prestava. E aí a guerra era perdida. Josué capítulo 7, verso 6. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha vencido uma guerra muito difícil. A primeira batalha que eles tiveram foi contra Jericó. Jericó, você sabe que ela tinha em volta muralhas que eram tão largas que dava para cavalgar em cima com um cavalo, a Bíblia diz. Dava para fazer casas em cima das muralhas de Jericó, de tão espesso, de tão larga que elas eram. Não tinha como derrubar. Não tinha, era impossível humanamente falando. E o povo de Israel não precisou usar uma marreta para bater na muralha, não precisou usar nada, foi só obediência. Obedeceram. E a Bíblia diz que no 7º dia de obediência, eles gritaram, as muralhas caíram. Eles venceram, uma cidade muito maior do que eles. Aí vem a próxima cidade. Qual que era a próxima batalha? Uma cidade pequenininha, chamada Ai. Eu até brinco que esse nome não foi por acaso, porque doeu no povo de Israel. Ai. Quando eles viram Ai, a luta contra Jericó foi tão grande que eles viram Ai, que eles nem mandaram todo o exército. Josué falou assim: nem precisa mandar todo mundo. Vamos fadigar todo mundo nessa batalha não. Vai ser uma batalha tão fácil que é só mandar parte do exército que já resolve. Manda uma parte pequena lá. Coitado deles. Foi lá, mas apanharam feio da cidadezinha de Ai. Você tem ideia? Eu vou fazer uma comparação, só para você ter ideia. É como se fosse Mirandópolis guerreando contra São Paulo. E Mirandópolis vencesse São Paulo. São Paulo apanhasse feio. Só para você entender. Foi o que aconteceu. E eles não entenderam nada, mas como? Nós vencemos uma cidade muito maior do que a nossa e vencemos. Aí vem esse desafio pequenininho, que a gente não precisava nem usar todo o exército, mandamos só parte do exército, a gente perde feio. Aí Josué começa a questionar Deus. Olha o que fala o versículo 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, foi o dia inteiro orando. E os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste pastar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Olha o que ele diz agora, presta atenção. Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão.
Olha para o pastor, presta bem atenção. Isso aqui é o que muita gente começa a falar quando começa a enfrentar a luta. O que ele está dizendo para Deus? Deus, para que o Senhor nos fez passar o Jordão? Para que, Deus? Para a gente perder a batalha, para a gente perder a guerra? Aí ele fala assim, ó, tomara que nós tivéssemos nos contentado em ficar lá onde a gente estava antes do Jordão. Quantas vezes eu já escutei gente falar assim, por que eu fui inventar de casar? Antes tivesse ficado solteiro. Porque começa a enfrentar luta no casamento. Já vi gente falar assim, o que eu fui inventar de querer abrir esse negócio? Podia ter ficado como empregado. Eu escutei isso esses dias. Fui num lugar, numa empresa, e eu comecei a conversar com o dono e tal. Ele falou, você sabe que tem hora que eu fico pensando, eu dá vontade de largar tudo e voltar a trabalhar de empregado. O que eu fui inventar de trabalhar para mim mesmo? Dá muita dor de cabeça. E por aí vai. Por que eu fui comprar esse carro? Podia ter ficado com aquele outro. Por que eu fui vim para essa cidade? Podia ter ficado lá. Podia ter me acomodado lá. Não sei o que eu fui inventar de ter filho. Só dá dor de cabeça. Irmão, tudo isso que Deus te deu é bênção. Foi Deus que fez você passar o Jordão. Foi Deus que fez você vir para essa cidade. Foi Deus que fez você casar-se com essa pessoa. Foi Deus que fez você sair de empregado para empresário. Foi Deus que fez você comprar esse carro. Só que começa a vir a luta, e aí você começa a falar, eu podia ter ficado lá onde eu estava. É assim ou não é? Eu já pensei assim. Quando decidi fazer a obra de Deus, eu falei assim uma vez, é tanta luta que eu falei, meu Deus, o que eu fui inventar esse negócio de fazer a obra? Por que eu não fiquei lá na minha faculdade? É assim ou não é? Só que quando está tudo certo, ninguém fala isso, né? Quando está tudo indo bem, você fala, nossa, foi a melhor decisão que eu tomei. Mas é a luta, é a batalha que faz a gente começar a dizer que era melhor ter ficado antes do Jordão. Mas não era não, Deus te deu essa bênção, diga glória a Deus. Deus te deu essa vitória, Deus fez você passar esse Jordão, Deus fez você vir para esse lugar. Irmão, é que está difícil agora, talvez por alguma coisa que tem que ser tirada. E aí Deus vai falar com Josué, e ele continua, versículo 11, o 10, né? Então disse o Senhor para Josué, 8, né? Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos, 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Deixa eu falar uma coisa para você. O nome do Senhor nunca vai ser envergonhado, irmão. Nunca. O Josué começou a falar assim, Deus, mas eu vim aqui em nome do Senhor. Nós somos de Deus, nós representamos o Senhor. Como é que vai ser se nós somos derrotados? E eu repito para você, o nome de Deus nunca vai ser o quê? Envergonhado. Nunca. Você pode ficar despreocupado. Talvez é alguma coisa que precisa ser tirada da sua vida. E aí vem a resposta de Deus para Josué. Versículo 10, né? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Primeira coisa, para aí de ficar murmurando, reclamando, choramingando. Antes que eu tivesse ficado onde eu estava. Levanta-te. Por que você está prostrado assim? E aí Deus fala mais, versículo 11. Israel fez o quê? Pecou. E até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. E até tomaram do quê? Do anátema. Você sabe o que é anátema? Sujo, imundo, condenado. Deus falou, olha, não é porque eu quero que isso esteja acontecendo. Israel tem pecado. Pecou, transgrediram o meu concerto, tomaram do anátema e também furtaram. E também fizeram o quê? Mentiram. E até debaixo da bagagem o puseram. Até esconderam. Ô Josué, você está reclamando aí? Para e examina o que está acontecendo entre vocês. Tem muita coisa o quê? Errada. Irmão, não adianta guerrear bem se você não souber tirar da sua vida o que não agrada a Deus, não estiver pronto para se limpar. Foi o que Deus falou lá para o povo de Israel. No meio das suas armas terás o quê? Uma pá.
O Josué se preocupou muito com as armas, com o exército. Olha, não vamos vencer essa guerra fácil, mas ele não preocupou com a limpeza espiritual daquele povo. Não preocupou-se em estar em santidade. Por isso que eu falo, tem guerra que você vai vencer com santidade, tirando da sua vida que não agrada a Deus. Porque tem gente que está lutando, acorda de madrugada e luta e batalha, mas não está analisando a sua vida para ver o que tem de errado. Às vezes você é um bom lutador, mas talvez tem coisa aí que é anátema. E o que tinha acontecido? Deus continua dizendo, versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. E olha o que ele vai dizer agora: não serei mais convosco, se não desarraigardes. O que é desarraigar? Tirar pela raiz o quê? O anátema do meio de vós. Não adianta só tirar por cima não, Deus está falando, tem que ser radical. Tira da raiz, porque você não vai conseguir se subsistir perante os seus inimigos. Sabe, o inimigo nem era tão grande, você está entendendo, sim ou não? Era um inimigo pequeno, era uma cidade pequenininha, e eles não estavam conseguindo parar de pé diante daqueles inimigos. Às vezes tem coisa na sua vida que não é a luta que é tão grande, mas às vezes é aquilo que tem que ser tirado, tem que ser arrancado. Ele está dizendo assim, não serei mais convosco. Lembra que Deus falou para o povo de Israel lá em Deuteronômio 23? Tira, para que eu não venha encontrar coisa suja, coisa feia no meio de ti, e eu não venha embora. E Deus estava falando, não tem como eu ficar com vocês. E ele fala mais: se não desarraigardes, se não tirar pela raiz o anátema do meio de vós. Pastor, vou tirar um pouquinho. Eu fazia tanto, mas melhorei. Não, tem que ser radical, tira por inteiro. Amém, Jesus? Arranca. Pecado é assim, pecado tem que ser por inteiro, tem que ser radical. Deus, isso aqui está me fazendo mal, eu vou tirar por completo da minha vida. Diga glória a Deus. O que vai acontecer? Olha o que Deus vai dizer agora, versículo 13: levanta-te e faz o que? Santifica o povo. E diz o que para eles? Treinem mais para vocês guerrearem melhor. Não. O que Deus mandou Josué dizer? Santificai-vos para amanhã. Irmão, o que estava faltando ali não era mais arma, não era mais habilidade, não era mais força para guerrear, era mais santidade. Era tirar o que não agradava a Deus. Santificai-vos para quando? Para amanhã. Já preguei isso aqui uma vez. Tem gente que começa hoje, ela já toma as decisões na vida, fala, então tá bom, pastor, é para ser radical, vou ser radical. Nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou em tal lugar, nunca mais vou andar com tal pessoa, isso está fazendo mal para mim, não vou ter mais esse hábito, não vou ter mais esse pecado, vou tirar da minha vida por completo, em nome de Jesus. Aí ela faz isso hoje, e ela quer ver o resultado quando? Ela quer ver hoje não, quer ver ontem, anteontem. Aí briga com o pastor, eu fiz ontem e não aconteceu nada anteontem. Não, você faz hoje, mas você vai receber isso quando? Amanhã. E o que é esse amanhã, pastor? É um futuro próximo, mas vai demorar um pouquinho. Você vai tirando, tira pela raiz. Hoje vai ser difícil, vai ser luta, mas pode ter certeza que amanhã vai vir esse resultado. Diga glória a Deus. Ele diz assim, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis o quê? Suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Isso é a mais pura verdade. Eu estava falando hoje que durante um bom tempo, eu já contei aqui, que eu fiz os cultos lá na nossa sede, os cultos da vida financeira, voltados para a vida financeira. E eu comecei a explicar isso. Eu lembro que eu estava falando de um exemplo num culto, e tinha um rapaz que estava começando na igreja. E ele era dono de uma loja de carros. E Deus nos deu uma direção, e eu dei um exemplo simples. Eu falei assim, olha, imagina um barco. Imagina que o furo do barco está lá na proa. O barco vai afundar ou não vai? Vai. Mas e se o furo estiver lá na popa, que é no outro extremo do barco, vai afundar ou não vai? Vai. Mas se o buraco do barco estiver no meio, vai afundar ou não vai? Vai.
Eu falei assim, é as questões na vida financeira. Olha que coisa. O seu problema está sendo financeiro. Você diz, mas não sei, porque eu estou fazendo tudo certo na vida financeira. Mas você não olha lá para o seu casamento. E eu lembro que na direção do Espírito Santo eu falei, às vezes o problema que está na sua vida financeira, a origem dele é lá no seu casamento. E você diz, mas o que tem a ver minha vida financeira com o meu casamento? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você não está sendo fiel no seu casamento, a sua vida financeira não vai para frente. A palavra liga uma coisa com a outra. A Bíblia diz, aquele que anda com a prostituta passa a pedir um bocado de pão. Esse rapaz veio falar para mim no final do culto, falou, pastor, ninguém tinha me falado isso. Ele falou assim, eu cuido da minha vida financeira muito bem, sou administrador, sou empreendedor, sou fiel, meu dízimo, minha oferta, só que o meu casamento está... E eu não estava entendendo. Não tem nada a ver o meu casamento com a minha vida financeira. E hoje eu entendi que tem tudo a ver. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, Josué estava perdendo a batalha. E o buraco no barco estava lá na proa e ele não estava percebendo. Está entendendo, sim ou não? Talvez a sua situação é aquela pessoa que é fiel a Deus. E já teve casos até da pessoa vir colocar Deus na parede. Ah, mas eu estou sendo fiel. Eu já contei, eu lembro de um caso, um empresário muito grande, dono de uma rede de postos de combustível. Escuta só. E aí o pastor às vezes fazia um propósito na igreja, a maior oferta era dele, o maior dízimo era dele. O pastor ia levantar uma oferta para fazer alguma coisa na igreja, um propósito, ninguém nem dava tempo de fazer nada, porque ele já levantava, fazia o cheque, quanto é que precisa e tal. Só que a vida dele não ia para frente. E eu lembro um dia que ele chegou, falou, por que as coisas não vão na minha vida? Porque eu sou dizimista, eu sou o maior ofertante aqui dessa igreja, porque eu faço isso, que eu faço aquilo, porque não sei o que e tal. E começou a falar. Só que no dia eu fiquei até sem resposta. Eu falei, olha, não sei. Se você está sendo fiel, Deus vai te honrar. Só que ele não contou o outro lado. Ainda traía a esposa. Depois veio tudo à tona, né? Ainda traía a esposa. Ainda era viciado. Era pornografia. Era mulherada. E aí a pessoa acha o quê? Eu estou sendo fiel aqui, eu guerreio bem, né? Eu guerreio bem, eu tenho espada, isso, aquilo, não falta o dia na igreja, que eu oro, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Só que o do outro lado está fazendo tudo errado. Tem espada, mas não tem o quê? A pá, exatamente. Talvez não estava faltando a espada, ele estava faltando uma pá. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Irmão, a vida dele não ia para frente. Foi o caso, Deus falou para Josué, o problema aí não é as espadas vocês têm, mas tem que tirar o que está errado. Vamos continuar para a gente já encerrar. O versículo é o 13, né? Ele diz assim, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Olha para o pastor, eu sempre expliquei aqui, uma coisa não compensa a outra. Eu já vi gente até falar assim, pastor, eu sei que eu faço isso de errado, isso, aquilo de errado, mas eu estou na igreja todo dia, mas eu oro todo dia, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante. E quem falou que uma coisa compensa a outra? No mundo espiritual não existe lei da compensação. Tem gente que está com um erro, e porque não quer desapegar desse erro, desse pecado, ela quer compensar de outro lado. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Não tem como. Não, pastor, eu sou errado nisso aqui, mas por outro lado eu faço isso, faço aquilo outro. Tudo bem, você tem uma espada, mas não tem uma pá. E Deus está saindo do meio da sua vida, está saindo da sua casa, porque Ele não fica onde dá sujeira. Principalmente quando a pessoa pensa que compra a Deus. Que tem casa assim. Tem casos como o que eu citei lá atrás. Porque está aqui, porque é isso que eu faço isso, só que Deus estava vendo tudo que estava de errado. A oferta não era de coração, não era de gratidão. Eu queria comprar a Deus. Deus, estou fazendo de errado, mas olha o meu dízimo. Deus, está fazendo tudo errado, mas olha o tamanho da oferta que eu estou dando. Deus, estou fazendo tudo de errado, mas olha o que eu estou fazendo para a tua obra. Fala assim, não compensa. Fala, não existe lei da compensação no mundo espiritual. E tem que fazer sim para Deus, tem que fazer, tem que ter a espada, tem que guerrear, tem que orar, tem que vir na igreja, tem que ser fiel a Deus, dizimista, ofertante, mas eu também tenho que tirar da minha vida o que não agrada
a Deus. Você quer ver? Olha o que Deus fala lá em Isaías. Esse aqui é muito forte, nós já vamos encerrar já. Isaías capítulo 1, versículo 15. Põe para mim ali. Se você quiser abrir sua Bíblia, marque esse versículo aí, porque é muito forte. Isaías 1,15. Olha o que Deus diz. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós o quê? Os olhos. O que Deus está falando, pastor? Que quando esse povo estendia as mãos para Deus, Deus virava o rosto. Por quê? Olha que coisa séria. Cadê? Sumiu? Põe lá. Isso, pronto, apareceu. Ele diz, sim, quando multiplicais as vossas orações. O que Deus diz? Olha que coisa isso. O que Deus está falando? Que aquele povo estava multiplicando o quê? As suas orações. Sabe uma pessoa que Deus não está respondendo? Ela fala, vou orar mais. Aí Deus não está respondendo, vou orar mais. O povo estava multiplicando as orações dele. Só que Deus estava dizendo, eu não vou ouvir. Não está adiantando nada. Por quê, pastor? Olha como isso é forte. Porque as vossas mãos estão cheias do quê? É sério isso? É ou não é? Até oração, irmão, não estava resolvendo de nada. Por isso que eu falo para você. Tem gente que, ai pastor, mas eu estou orando tanto, estou guerreando tanto, mas vê se não tem nada de errado. Porque o que era o sangue nas mãos que Deus está falando, que estava cheio de sangue as mãos dele? O 16 explica. Quer ver? Lavai-vos e purificai-vos, e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o quê? O que era o sangue? Era a maldade das atitudes deles. Era a maldade dos atos. Por um lado era um povo que orava muito, não era? Deus não falou que eles multiplicavam as orações deles? Levantava as mãos, mas por outro lado era um povo que não parava de fazer o quê? O mal. Não adianta, irmão. Não adianta, estou falando para você. Não tem essa lei da compensação. Você quer ouvir a verdade, sim ou não? Que eu podia falar para você. Não, irmão, vem na igreja, continua vindo na igreja. Lá fora não tem problema. Tem. Porque o Deus que vê as nossas orações, vê as obras das nossas mãos. Então eu tenho que guerrear? Tenho. Tenho que ter espada, mas eu tenho que ter a pá. Eu tenho que batalhar? Tenho que lutar. Mas eu tenho que ver como é que está a minha vida também. Eu tenho que tirar da minha vida o que não presta. Olha como Deus orienta. Deus não é mau. Deus não queria que aquele povo ficasse orando em vão. E Deus não quer que eu fique orando em vão. Deus não quer você também orando em vão. Diga glória a Deus. Pior tristeza é isso. Eu me compadeço de ver a pessoa lutando e não vendo, e não conseguindo. Então por isso que eu te prego a verdade. Amém? Eu não quero que você multiplique as suas orações sem ter resultado. Então vamos falar a verdade. Não adianta você ficar orando, enquanto você não deixar de fazer o quê? O mal. Está ali, ó. Deus está dizendo, lavai-vos e purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. E cessai de fazer o quê? O mal. E olha como Deus é maravilhoso, quer ver? Ele não é mau não, versículo 17 agora. Ele diz, aprendei a fazer o bem, ele orienta. Que mais? Praticai o quê? Que é reto. Vocês estão multiplicando as suas orações, mas continuam fazendo mal. Deixa eu orientar vocês, porque eu não quero vocês orando em vão, é como se Deus estivesse dizendo. Vocês estão guerreando e perdendo a batalha. Eu não estou conseguindo ouvir as orações de vocês, e depois eu vou explicar por quê. Por mais que se ore, se não tirar a iniquidade, Deus não consegue ouvir. Ele fala, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. E o que vai acontecer? Versículo 18. Vinde então e argui-me, ou seja, me pergunta, me questione, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Fala, Deus é misericordioso. Irmão, Deus está dizendo assim em outras palavras, mas se o pecado seja forte, igual o vermelho, eles vão se tornar brancos como a neve, porque Deus é misericordioso. Se você deixar o mal e começar a praticar o quê? O bem, do jeito que Ele orientou antes. Olha, você sai de fazer o mal, começa a praticar o bem, começa a ser justo, fazer o que me agrada, eu vou te perdoar. Eu vou tirar, por mais forte que seja o seu pecado, para mim não tem dificuldade, ele vai ficar branco igual a neve, diga glória a Deus. Deus limpa. E o que é que vai acontecer? Aí vem um 19 que você conhece muito, o 19 é forte, ele diz, e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, diga glória a Deus. Deus não queria ver aquele povo sofrendo, mas aquele povo tinha que dar ouvido a Deus. Deus não quer ver eu e você sofrendo. Deus não queria que Josué perdesse a guerra com uma cidade tão pequenininha, mas tinha que limpar. Eu gosto desse versículo, a Bíblia atualizada. Coloca para mim, Samuel, a Bíblia RA.
Ela diz assim, que viu, ó, ele vai pôr ali para mim, RA, Revista Atualizada. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Diga a glória a Deus. Irmão, Deus não é mau, Deus é maravilhoso, Ele quer o melhor dessa terra para você. Mas Ele não vai me enganar. Enquanto eu estou com a espada aqui guerreando, lutando, se eu não corrigir o que está errado, eu não vou ter resultado. Eu vou perder as batalhas, eu vou perder as guerras. Ele não vai poder estar comigo. Por que Ele não pode? Não é porque Ele não quer. Viu que esse povo multiplicava as orações deles, mas Deus não ouvia? Por quê? Isaías 59:1, rapidinho nós já vamos orar. Põe ali para mim. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, não está. Para que não possa salvar nem o seu ouvido, nem surdo o seu ouvido, para que não possa o quê? Então o problema não é com Deus. Qual que é o problema? Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então não é que Deus não quer. Às vezes você está batalhando, pastor, estou guerreando, mas não estou conseguindo vencer. Então, irmão, está na hora de largar um pouquinho a espada e pegar a pá, e sair procurando. Deus, o que é que tem de errado? E eu vou falar para você, nós não demos tempo de ler, mas tem coisa que o próprio Deus te mostra. Quando Deus fala tudo aquilo para Josué, Josué, tem coisa errada, tem pecado, está tudo errado aí, por isso vocês não estão conseguindo vencer. O Josué fala assim, então mostra para nós. E ele lança a sorte. Lançar sorte antigamente era igual girar a flechinha, sabe? Vamos ver onde vai cair. E Deus apontou para o lugar certo, a tribo certa. Dentro da tribo chamou todo mundo, girou a flechinha de novo, caiu na família certa. Girou a flechinha de novo, caiu na pessoa certa. Onde é que estava o problema? A Bíblia diz que o Acã, por causa de um homem, ele tinha pegado que não deveria, estava escondido lá na tenda dele. Eliminaram o problema de Israel, acabou. Pergunta para Deus. Fala, Deus, onde é que está o problema? Onde é que está errado? Onde é que está a sujeira que tem que ser limpa na minha vida? Deus vai te mostrar. Enquanto eu estava orando de manhã aqui, teve uma senhora que falou para mim, pastor, eu estava orando aqui, meu Deus fez eu me lembrar, tem coisa errada na minha casa. Ela falou, olha, eu sou de Deus, eu não quero na minha vida bebida, nunca mais. O meu marido também não bebe, mas nós ganhamos champanhe, nós ganhamos vinhos lá no final do ano. E eu falei, não vou dar para ninguém, porque eu não quero para mim, não quero para ninguém, mas também não vou jogar fora, vou deixar aqui. Ela falou, eu fui largando aquilo lá em casa. Fui largando lá. Enquanto eu estava orando, eu falei, Deus, o que tem de errado na minha casa? Deus não me fez lembrar desses negócios, pastor, está lá até hoje. A gente não bebe, mas está lá. Eu não joguei fora, não tirei aquilo da minha casa. E a bebida já fez tanto mal para tanta gente. Ela falou assim, Deus falou no meu coração que eu tenho que tirar aquilo de lá. Eu não sei qual é o teu caso, mas enquanto você orar, Deus vai te mostrar. Agora, tem coisa que Deus não precisa nem falar, que Ele já falou. Tem coisa que Deus já mostrou. É como diz a minha filha, eu estava brincando, minha filha fala assim, papai, tem gente que se faz de bobo. E é verdade, né? Tem gente que se faz de bobo, porque já sabe. Tem coisa que Deus já falou claramente, isso aqui não está certo. Isso aqui você tem que tirar da sua vida. Isso aqui você tem que parar, tem que arrancar pela raiz, não adianta só arrancar por cima. E a pessoa fica lá, não sei o que está acontecendo. Sabe, se sabe, tira. Se não sabe, pergunta, Deus vai te mostrar. Deus, o que é que está de errado? Ele te mostra. Aí se você falar, pastor, graças a Deus, Deus não me mostrou nada, está tudo certo, está tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, persevere e confia que Deus vai fazer a obra. Amém, Jesus? Que Ele vai fazer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos